Antes de começar, eu preciso ser direto com você. Esse vídeo aqui não surgiu do nada. Mais precisamente, os ensinamentos dessa obra foram extraídos do vídeo Canalização e Pensamento Mágico, parte 1, do professor Hélio Couto. Mas o que você vai ouvir aqui, muita gente simplesmente ignora, porque não é bonito, não é confortável e não alimenta a ilusão. Então já fica o aviso. Se você está procurando motivação fácil, talvez esse vídeo não seja para você. Agora, se você quer entender o que realmente está travando a sua vida, fica até o final. Porque isso aqui não é sobre acreditar, é sobre encarar a realidade. Existe um erro silencioso que está travando a vida de muita gente. E o mais perigoso, não são pessoas ignorantes, são pessoas inteligentes. Pessoas que estudam buscando evolução espiritual. Mas mesmo assim não saem do lugar. Isso acontece por um motivo muito específico. Um erro que quase ninguém percebe. Pensamento mágico. E talvez o que você vai ouvir agora não seja confortável. Mas é necessário. Hoje em dia, existe uma ideia muito difundida de que basta pensar positivo, sentir, imaginar, visualizar, e o universo vai entregar. Mas isso não é espiritualidade. Isso é simplificação da realidade. É uma versão infantil de algo muito mais profundo. Porque a verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Não existe atalho, não existe jeitinho, e não existe milagre fora da lei. Se alguma área da sua vida não está funcionando, não é falta de sorte, não é energia travada, e muito menos alguém te sabotando o tempo todo. Na maioria das vezes é porque algo básico não está sendo feito. Talvez você não está estudando o suficiente. Talvez você não está aplicando o que aprende. Talvez você começa e não termina. Talvez você sabe o que precisa ser feito, mas não faz. E isso dói de admitir. Então o que a mente faz cria uma fuga, uma narrativa confortável. Não, deve ser energético. Não, é o universo que ainda não quis. Não, tem algo maior acontecendo. Mas muitas vezes não tem nada místico acontecendo. É só falta de execução. E aqui entra o ponto central. As leis que regem a realidade não são emocionais. Elas não funcionam porque você quer muito. Elas não funcionam porque você acredita. Elas funcionam porque você está alinhado com elas. E alinhamento exige ação, exige processo, exige repetição, exige disciplina. Só que isso não é popular, porque dá trabalho. E o ego odeia trabalho. O ego quer resultado rápido, quer reconhecimento, quer facilidade, quer pular etapas. E principalmente quer controle. Mas a vida não funciona no tempo do ego. A vida funciona em processo. E aqui entra um dos pontos mais importantes que quase ninguém aceita. Tudo se resolve no tempo correto. Mas o ser humano moderno não aceita isso. Ele quer agora. Ele quer acelerar. Ele quer forçar. E quanto mais ele força, mais ele trava. Porque ele sai do fluxo natural das coisas. Agora presta atenção nessa analogia, porque ela pode mudar completamente a tua forma de enxergar a realidade. Imagina que alguém quer te prejudicar, quer te tirar do eixo, quer te desestabilizar. E aí essa pessoa cria um problema. Simples. Ela fura o pneu do teu carro. Agora existem dois cenários. No primeiro, você desce do carro irritado, xinga, se estressa, reclama, se pergunta: por que isso aconteceu comigo? Seu estado emocional despenca. E pronto. O objetivo foi atingido, mas existe um segundo cenário. Você desce do carro, olha o pneu, respira e simplesmente resolve. Troca o pneu com calma, sem drama, sem revolta, talvez até ouvindo uma música. E segue a sua vida. Nesse momento, o sistema falhou, porque ele não conseguiu te afetar. E aqui está uma das maiores verdades que quase ninguém fala. O problema não é o que acontece. É como você reage ao que acontece. E mais do que isso, é o estado interno que você escolhe manter. Porque existe algo que quebra qualquer padrão negativo. Algo que desarma qualquer tentativa de te derrubar. E isso não é força, não é controle, não é resistência. É algo muito mais simples e muito mais poderoso. Alegria, mas não aquela alegria superficial. Não é fingir que está tudo bem. É uma alegria interna, estável, independente das circunstâncias, uma alegria que não depende do mundo externo. Quando você entra nesse estado, você muda completamente o jogo, porque você para de reagir e começa a transcender.
E isso irrita qualquer sistema baseado em negatividade, porque ele perde o controle sobre você. Agora aqui vem a parte mais desconfortável de todas. A verdade. Existe uma frase muito conhecida. A verdade liberta. Mas quase ninguém fala o complemento invisível dessa frase. A verdade liberta, mas primeiro ela confronta. Ela desmonta ilusões. Ela quebra narrativas. Ela tira desculpas. E principalmente ela fere o ego. Porque a verdade não é o que o ego quer ouvir. O ego quer validação. Quer confirmação. Quer continuar acreditando que já está fazendo tudo certo. Mas e se não estiver? E se o problema não for o universo, mas a forma como você está vivendo? E se não for falta de oportunidade, mas falta de consistência? E se não for bloqueio energético, mas simplesmente falta de ação? Essa é a parte que a maioria das pessoas evita. Porque exige responsabilidade. E responsabilidade pesa. É muito mais fácil acreditar em milagre do que encarar o processo. Mas existe uma escolha aqui. Muito clara. Muito direta. Ou você continua buscando atalhos, esperando algo externo resolver a sua vida, ou você aceita a realidade e começa a jogar o jogo como ele realmente é. Sem ilusão, sem fantasia, sem pensamento mágico. Porque no final, não é sobre acreditar. É sobre fazer. Não é sobre esperar. É sobre agir. E não é sobre controlar o resultado. É sobre se alinhar com o processo. E quando isso acontece, quando você realmente entende isso, tudo começa a se organizar, sem desespero, sem ansiedade, sem pressão, no tempo certo, da forma certa. Mas isso só acontece quando você para de se enganar. Então fica a pergunta, direta, sem filtro. Você quer resultado de verdade ou quer continuar acreditando em algo confortável? Porque não dá para ter os dois. Ou você cresce ou você se ilude. E essa escolha é só sua. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Parabéns. De verdade. Porque isso significa que você não está mais procurando atalhos, não está mais buscando mágica, nem soluções fáceis para problemas complexos. Você está disposto a encarar a realidade. E isso já te coloca à frente da maioria. A maioria das pessoas ainda está presa no pensamento mágico, esperando que algo externo resolva a vida delas. Mas você não. Você ficou. Você ouviu. E principalmente, você refletiu. Agora me diz uma coisa aqui nos comentários. Você já percebeu em algum momento da sua vida que estava caindo nessa armadilha do pensamento mágico? Ou melhor, o que você vai mudar a partir de agora? Eu quero ler. E se esse vídeo te trouxe clareza? Se ele te deu aquele choque de realidade que precisava? Então faz o seguinte. Curte esse vídeo e compartilha com alguém que ainda está esperando um milagre, ao invés de fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes, uma única verdade bem colocada pode mudar completamente o rumo de uma vida. E se você quer mais conteúdos assim, diretos, profundos e sem ilusão, já se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não vende fantasia. A gente fala a verdade.